Então, sejam todos e todas muito bem-vindas. A gente vai falar sobre liderança e as diversas nuances, né, sobre a liderança. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de se manter uma líder de sucesso, reconhecida naquilo que você faz e com alta performance na sua proposta, né, de não só liderar pessoas, mas também fazer a gestão da sua área, do seu negócio. Esse é o propósito. O meu propósito é ajudar você, especialmente você, liderança feminina, a atingir os seus melhores resultados, tá? Então eu preparei aqui uma série de temas para a gente bater um papo bem gostoso acerca de todos esses assuntos que envolvem, né, a liderança. Liderança e gestão de pessoas, que são coisas diferentes, mas que precisam necessariamente caminhar juntas, né? E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é o medo de liderar. E eu trago aqui para vocês alguns passos importantes para a gente superar esse medo. E pode ser até que você se pergunte, Ana, mas existe medo de liderar? Existe, gente, existe sim. O medo da liderança, ele é mais comum do que você imagina, ele acontece, ele acomete muitas pessoas e muitas mulheres, né, que estão a caminho da liderança ou mesmo mulheres que já estão liderando. Hoje eu tive, inclusive, uma conversa a respeito disso com uma mentorada, exatamente nessa questão. E o medo vem muito, não só pela responsabilidade de atingir resultados, pela responsabilidade de gestar uma área, mas também da forma em como lidar com as pessoas, em como tirar o melhor das pessoas. Então, os medos são os mais diferentes possíveis, né? E são diferentes os medos de homens e de mulheres. Então, o medo de assumir novos desafios na vida profissional é uma questão, é o mais comum, né? Mas quando esse medo, ao invés de ser o seu impulsionador, ele te paralisa, aí sim a gente tem um problema e isso se torna um complicador na sua carreira, né? Então, uma pesquisa divulgada pelo site Administradores, uma pesquisa de 2019, ela revelou que 61% dos entrevistados para essa pesquisa têm medo de assumir o cargo de liderança e 78% dessas pessoas afirmam que elas se sentem desconfortáveis com essa possibilidade de ter que gerenciar o trabalho de outras pessoas. E é exatamente aí onde reside a principal dor, né, das lideranças. Tem gente que tem dificuldade, não só de dar o comando, né, de fazer a distribuição das tarefas, mas gerenciar isso, cobrar pelas atividades. E são questões que são absolutamente necessárias. Então, se preparar para ser uma líder é essencial se você deseja crescer. Eu posso crescer sem me tornar uma líder? Pode. É possível que você tope trabalhar deixa eu só regular aqui um pouquinho, gente. Tope trabalhar numa empresa um pouco mais horizontalizada, onde você não vai ter esse nível de hierarquia tão concretizado, mas de qualquer forma você vai exercer sim uma liderança de projeto, você vai ter uma atuação como líder. Então, o papel ele precisa existir e faz parte do seu crescimento de carreira desejar atuar como líder, né? Então, alguns conhecimentos técnicos são essenciais para você chegar a uma liderança e se manter nessa liderança, mas é importante você considerar que sem ter essa autoridade no assunto, né, você não vai conseguir ter a segurança necessária para ter o sucesso nesse teu desenvolvimento pessoal, tá? Então, quando a gente fala de autoridade, a gente está falando exatamente de conhecimento, de desenvolver conhecimento, de ampliar
habilidades, né, desde habilidades de comunicação até a simples ação de uma conversa individual com o seu colaborador, a sua colaboradora. Tudo isso precisa de técnica e desenvolver cada técnica dessa é um passo fundamental. Então a gente sabe que conhecimento nunca é demais, então precisamos colocar na pauta, nos mantermos atualizadas para o desenvolvimento necessário. Então a pergunta que não quer calar aqui é do que você tem medo? O teu medo é de não atingir os seus resultados? O teu medo é nesse relacionamento com a sua equipe? O teu medo é de dar feedback? O teu medo é de fazer uma contratação? O seu medo é de fazer uma demissão? Qual é o seu medo? Comece a pensar sobre isso. Boa noite, Projeto Elevate chegando aqui, Diogo, muito obrigada pela presença de vocês, vão chegando aí. Então eu separei aqui, gente, 7 passos que eu considero importantes a gente levar em consideração e ter o olhar para isso, para que você possa romper esse medo da liderança e ser uma líder pronta para os desafios da sua carreira, pronta para os desafios da sua gestão, tá? Então, não vamos esquecer que a gente precisa unir liderança e gestão nesse mesmo lugar, tá bom? Então, para começar, vamos liderar a si mesma. A gente precisa olhar para si, ter consciência dos nossos talentos, das nossas potencialidades, daquilo que eu sei fazer bem, de onde eu coloco, imprimo a minha versatilidade, a minha competência. Conhecer a si mesmo te dará muito mais segurança e clareza do que você deseja e do que você deseja alcançar e de como você irá alcançar os seus objetivos, tá? Quando a gente conhece o nosso íntimo, né? Não só de comportamento, mas também das nossas habilidades técnicas, né? Então, habilidades comportamentais e técnicas, a gente fica muito mais preparado para desempenhar o nosso papel diante das outras pessoas, diante dos nossos colaboradores. Porque na hora que eu me conheço, que eu entendo os meus medos, que eu conheço a minha realidade, os meus potenciais, eu começo a ser muito mais habilidosa a enxergar isso no outro também, tá? E isso é uma filosofia dos nossos antigos, né? Conheça-te a ti mesma para você realmente conhecer o mundo, o universo que tem lá fora. Então, de dentro para fora, sempre. Um outro aspecto importante depois de conhecer a si mesmo é o controle da ansiedade. Eu gosto até eu estou usando aqui a palavra controle, mas eu prefiro até dizer que é gerir essa ansiedade, né? Fazer a gestão dessa ansiedade, porque todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. O novo que está chegando na sua vida, que está te colocando diante dessa liderança, ele pode requerer de você equilíbrio emocional e autoconhecimento. Aliás, ele não pode não, ele vai te exigir isso, tá? Então, a gente precisa lidar melhor com as nossas emoções. E quando a gente já deu o primeiro passo, que é conhecer sobre a gente, na hora que a gente vai para esse próximo passo, que é a gestão da nossa ansiedade, a gente passa, então, a controlar melhor as nossas emoções, a gerir melhor as nossas emoções, a colocar as nossas emoções de uma maneira factível, sabe? Fácil da gente tirar de cada prateleira para cada momento. Então, assumir uma liderança, se esse é um convite que você recebeu agora, ou se esse é um lugar em que você já está, é importante que você saiba que o equilíbrio emocional, ele vai ser exigido de você e os seus pontos fortes é quem devem gerir você nessa tua nova função, nesse teu novo papel de liderança. Uma outra coisa importante é gerenciar desde o primeiro momento, tá? Liderar e gerenciar desde o primeiro momento.
Muitas pessoas, quando assumem a liderança de uma atividade, de um departamento, de uma empresa, costumam esperar o momento certo para demonstrarem que elas são capazes de fazer a gestão de um conflito ou de um problema. Mas a maneira mais adequada e a mais correta da gente aplicar a nossa capacidade de liderança e de gestão é a partir do momento em que a gente assume a cadeira de uma liderança. Então, na hora que eu sento nessa cadeira, que a gente sabe que tem muitas coisas para olhar e para gerenciar, a gente precisa conhecer todo esse universo do que a gente vai gerir, tá? Então, não deixa para gerenciar depois que o conflito se instala, não deixa para fazer a gestão depois que o problema se instala. Então, um gestor líder e um líder gestor é aquele que faz o mapeamento de todo o painel onde ele está inserido, de toda a situação onde ele está inserido. Então, a líder de sucesso que eu quero e desejo que você seja, ela precisa sentar nessa cadeira, olhar para todo o cenário, traçar as possibilidades, antever alguns problemas, identificar questões, conhecer cada membro da sua equipe com uma clareza de olhar muito grande, para que você então comece a fazer a tua gestão de uma maneira muito mais assertiva, tá? É óbvio, gente, no primeiro momento você precisa de um pouco de tempo para identificar. Não vai ser sentando na cadeira por 1 hora que você vai tomar conhecimento de absolutamente tudo. Não, o meu convite aqui é para que você tenha um olhar aberto para a sua gestão a partir do primeiro dia. Então, a líder de sucesso que eu desejo que você seja, ela vai te empoderar dessa forma. Sento na minha cadeira, assumo o meu papel e tenho o compromisso comigo e com a minha equipe e com a empresa de olhar todo o ambiente, de absorver todas as questões que ali são colocadas e que ali são proporcionadas, para que você então saiba exatamente os passos que você precisa dar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, tá? Conhecer o cenário é extremamente importante. Então, se eu quiser fazer uma analogia aqui com vocês, é mais ou menos o seguinte: você pega uma receita, né? Uma receita de bolo, e você precisa fazer um bolo. Você não vai colocar uma bacia para bater um bolo ali se você não souber todos os ingredientes que você precisa. Então, você vai olhar qual é essa receita. O que essa receita pede? É um bolo de chocolate? Leva ovos, fermento, calda, recheio, precisa de uma batedeira ou vai ser uma colher de pau para mexer lentamente. Então, é mais ou menos isso que eu quero que você entenda. Sentar na tua cadeira é olhar, né, com toda a clareza o que aquele universo da tua gestão, da tua equipe, da empresa em que você está assumindo essa responsabilidade te oferece, para que você entenda exatamente como você vai realizar essa receita até o final, tá bom? Importante dizer que essa gestão, né, gerenciar, liderar, é um exercício diário, tá? É um exercício diário e a gente tem que ter um olhar muito crítico mesmo, não no sentido de ver problema em tudo, mas é no sentido mesmo de ter uma leitura um pouco mais aguçada das situações, porque os momentos e as pessoas vão te surpreender a todo tempo. Você precisa estar muito preparado, não só tecnicamente, mas com as relações, para que você saiba exatamente administrar todas essas questões. Eu trago aqui para vocês também uma outra dica que eu considero
que foi assim a minha virada no sentido de liderar pessoas, que é liderar um a um, né? Eu falo de lidere um a um. O que é liderar um a um, Ana? Liderar um a um é você olhar para cada pessoa, identificando os talentos individuais, as questões individuais, as diferenças, identificando também as semelhanças dessas pessoas individualmente com o contexto geral da equipe. Mas quando eu lidero um a um, eu consigo tirar o melhor de cada pessoa. Eu sei que o talento da Maria é peculiar para determinado tipo de atividade. E eu sei que ela vai render melhor se ela fizer tal coisa. Então, é a velha história de ter pessoas certas nos lugares errados. A gente não pode correr esse risco numa liderança que busca resultados, que quer o sucesso naquilo que faz. A gente precisa ter as pessoas certas desde o primeiro momento. Aí você pode me perguntar, Ana, mas a equipe eu herdei, eu acabei de chegar na empresa e essa equipe é a equipe que tem. Que ótimo então que você já tem uma etapa realizada, que é a contratação. Mas daqui para frente, analisa. Olha essas pessoas de verdade, né? Sem nenhum preconceito e sem nenhuma atenção no sentido de vou trocar. Não, dê a essas pessoas que estão ali com você a oportunidade de mostrarem os seus talentos, os seus valores e também de mostrarem as suas vulnerabilidades, as suas debilidades, porque aí entra o seu papel de liderança em ensinar ao outro, em colocar o outro em contato com aquilo que ele precisa desenvolver. Então, para mim, assim, esse aspecto de personalizar a gestão foi o que me trouxe até aqui e o que me deixou sempre de uma forma muito amistosa e confortável com a minha equipe. Eu sempre consegui o engajamento da minha equipe, porque eu acho que eu sempre consegui olhar para cada um deles com essa forma, né, de ver o individual, para que esse individual participasse de uma maneira muito colaborativa e assertiva no coletivo, tá bom? Delegar tarefas é um outro ponto importante e um outro passo que eu quero deixar aqui para vocês. Delegue tarefas e responsabilidades. Se você for muito clara do que precisa ser feito, as pessoas que trabalham com você vão saber o como fazer. Então, seja clara com o que deve ser feito, dê à sua equipe todas as ferramentas para que ela realize a atividade dela, que ela vai te entregar o como fazer. Porque o como fazer, gente, faz parte da criatividade e da responsabilidade do profissional que está contigo, tá? Então, as pessoas precisam trazer a sua criatividade, elas precisam de ter um pouco mais de liberdade e autonomia no sentido de produzir o resultado, de trazer o resultado. Obviamente que, né, aí vamos aqui para um ponto, um parêntese, se for uma tarefa que já seja uma tarefa padrão na empresa, que seja uma tarefa mecanizada, que seja uma tarefa que já tenha um passo a passo muito exigido, ok, você vai lá, explica o que tem que ser feito e pergunta qual é a dúvida para realizar essa tarefa daquela forma, né? Aí, obviamente, o seu papel vai ser o de orientação, mas, via de regra, delegar tarefas e responsabilidades tem a ver com dizer o que precisa ser feito, o que precisa ser entregue, que ferramentas você pode usar, qual o prazo que você tem para entregar, que isso é muito importante. Muita gente delega e não diz para quando. Aí depois você vai em cima da tua equipe cobrando, mas isso aqui ainda não foi feito. Muito bem, mas se a gente não fala claramente o que a gente deseja, qual é o prazo que a gente precisa dessa tarefa,
né? Quais são as oportunidades que você tem ao desenvolver esse trabalho? Obviamente que a gente acaba pecando com essa comunicação. Então, comunicação clara, todas as informações necessárias ao delegar essa tarefa, porque o como fazer vai de cada um, tá? Deixa as pessoas mostrarem ao que vieram, deixa as pessoas dizerem para você que elas estão aptas e que elas podem assumir sim o papel delas na organização e na sua equipe, tá? As pessoas precisam ser liberadas para pensar, tá? Gerencie conflitos rapidamente. E por que isso? Porque onde houver pessoas, haverá conflitos, tá? Porque vamos imaginar de novo aqui usando uma analogia. Nós nascemos do mesmo pai, da mesma mãe, moramos numa mesma casa uma vida inteira, temos os nossos irmãos que são criados absolutamente do mesmo jeito. Estudamos nas mesmas escolas, temos direito às mesmas coisas. Mesmo assim, teremos pensamentos diferentes, teremos divergências, teremos conflitos. Porque faz parte da atividade humana cada um ser um. Perceba que quando eu falei no item atrás sobre liderar um a um, ele aparece aqui novamente quando a gente fala de gerenciar conflitos rapidamente. Então, identificamos que dentro da nossa equipe a gente tem um ponto de conflito, seja entre pessoas ou entre pessoas e alguma tarefa, a gente precisa sanar esse problema imediatamente. Quanto mais tempo a gente leva para resolver um conflito, para olhar para ele frente a frente, pior vai ficar. Porque, mais uma vez, onde tem pessoas, onde tem culturas diferentes, lá estarão os conflitos. Então, esteja atenta para administrar a chama antes que ela vire uma labareda, né? Antes que ela vire um incêndio. Então, é preciso conscientizar as partes, colocar para cada uma das pessoas que estão envolvidas nesse conflito onde está o locus de controle, que a gente vai falar sobre ele muito brevemente, para que cada um tenha um papel nessa relação. E presta atenção uma coisa, quando eu falo de gerenciar conflitos rapidamente, eu não estou falando de resolver. Esse papel da resolução do conflito não é da liderança. A liderança tem o papel de chamar as partes envolvidas, seja uma, duas ou três partes envolvidas, colocar para essas partes envolvidas claramente esse tabuleiro, né, o tabuleiro desse jogo, que pode ser um jogo de damas ou de xadrez. O que vai dar complexidade é exatamente o tamanho desse conflito. Mas quando você convida as pessoas a entenderem a questão, entenderem o problema, a se colocarem no lugar do outro, a terem essa disponibilidade mental de entender o lugar do outro e a sua responsabilidade naquele conflito, naquela situação, a gente consegue então partir para o que a gente chama de gestão de conflito, tá? Então, antes que ele vire uma labareda de 20 metros de altura, a gente, quando vê o foguinho, já vai lá, chama o bombeiro e resolve antes que cresça, tá bom? Outro aspecto importante que eu gosto de frisar muito nesses passos para você entender que liderança não é um bicho de 7 cabeças, que a gente não precisa ter medo de ser líder, a gente só precisa compreender o processo e assumir a oportunidade, tá? Um desses 7 pontos, a gente já está no 7º, é exatamente dar feedback. Então, dê feedback. Feedback é tarefa de rotina. E assim, tem muitas lideranças que usam
sistemas complexos, tem empresas que te dão softwares para fazer feedback, tem líderes que usam a ferramenta de feedback somente quando o departamento de RH entrega perto do final do ano aquela pesquisa 360 ou 180, né, que é quando você olha um para o outro e começa ali a tratar do problema de um ano inteiro. Eu não acredito quando a gente espera um ano inteiro para dar um feedback. Então, aconteceu o problema, aconteceu uma questão, é agora que a gente vai resolver, tá? Identificamos uma debilidade, é agora que a gente vai resolver. E eu ensino para todas as pessoas que são mentoradas por mim uma tecnologia super facinho de fazer, gente, que é o tal do caderno. Papel e caneta tem o seu lugar ainda, tá? Ana, isso está meio retrógrado. Não é. É porque é muito importante todas as vezes que você sentar com a tua equipe, ou melhor, individualmente com cada pessoa, para fazer esse feedback, as pessoas entenderem que ali você está fazendo um apontamento no sentido de ajudá-la em suas melhoras, né? Em ajudá-las a se desenvolverem. Nós estamos ajudando essas pessoas a ampliar o mindset delas, que é muitas vezes mudar mesmo, virar a chave, mudar a forma de enxergar determinadas questões. Então, anota ali no caderninho de hoje o nome daquele funcionário ou daquela funcionária, põe a data, põe a hora, pontua quais são os aspectos que você quer conversar com essa pessoa hoje. E põe ali de lado, numa coluninha, todas as reações daquele teu colaborador ou da sua colaboradora. Ao final dessa conversa, que ela deve ser sempre muito assertiva, né, no sentido de ter momento para falar e ter muito momento para ouvir, faça um apanhado, uma leitura geral de tudo que vocês conversaram. Datei, encerrei, fechei meu caderninho. Se for necessário, na próxima semana, a gente falar sobre essa mesma questão com essa mesma pessoa, a gente começa a fazer o quê? Um histórico de feedback. E eu posso, então, começar a ter ali uma pauta, né, com todas as pessoas que fazem parte da minha equipe a respeito das questões de debilidades ou mesmo das questões de força, porque o feedback positivo, né, aliás, ele é sempre positivo, desculpa aqui o trocadilho, mas aquele feedback do elogio, ele também é preciso ser feito com rotina, tá? Então, põe lá no teu caderno, faz as suas anotações. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, você vai ver que você tem várias anotações no seu caderno. Pode ser que um colaborador passe por você nesse caderninho somente uma vez. Pode ser que os apontamentos que você tenha feito com ele sejam resolvidos dali por diante. Mas pode ser também que esses apontamentos virem uma certa rotina de comportamento na vida desse colaborador. E é aí quando você pode chamá-lo ou chamá-la para mostrar, olha aqui como a gente vem caminhando em todos os nossos encontros de feedback. No dia 20 a gente falou sobre essa questão aqui, aí em abril a gente falou sobre essa outra questão. Então, enfim, todas as vezes que você fizer um feedback, pense sempre comigo. Ele é positivo porque, ainda que seja para apontar as debilidades do seu colaborador, ou mesmo que seja para apontar as positividades do seu colaborador, ele sempre será um feedback positivo, porque ele é dado no sentido de orientar aquela pessoa para as suas melhorias, para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento de carreira. E aí reside o nosso papel. Eu costumo dizer que o que me leva, né, o que me levou e o que leva você até a cadeira da liderança
são as suas competências técnicas, mas o que te fará sentar, manter e crescer a partir dali serão mesmo as suas habilidades com as pessoas, a forma como você as trata, a forma como você as inspira, como você ensina, como você colabora com elas, tá bom? Então, a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho e eu quero dizer para você que ser líder não é um bicho de 7 cabeças, tá? É sim uma missão de muita responsabilidade, com trabalho, com os processos, com resultados e especialmente com pessoas. A equipe será essencial para você ter sucesso na tua atividade, então se concentra no engajamento dessas pessoas no teu trabalho, se concentra em conquistar a colaboração da tua equipe, em buscar deles, em ter dessas pessoas o compromisso delas com elas mesmas e, consequentemente, com a empresa, e só assim você vai conseguir cumprir a tua missão de ser uma líder com alta performance, com os melhores resultados e sim inspiradora de pessoas ao longo do seu caminho. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje com muitas temáticas sobre liderança, porque eu quero que você seja uma líder show e de muito sucesso. Um beijo e até amanhã.